Você já parou para pensar o que é uma repetição? É porque na academia nós não estamos necessariamente levantando o peso, mas sim contraindo a nossa musculatura contra uma resistência. Então, o que seria uma repetição na verdade? A gente tem que lembrar que uma repetição completa nada mais é do que executar um movimento na sua amplitude total, desde que não expondo o indivíduo a lesões. O que isso quer dizer? Algumas pessoas conseguem fazer o que nós chamamos de hiperextensão. Então aqui a extensão normal do cotovelo seria 180 graus, essa pessoa consegue passar dessa amplitude. Então nessa amplitude aqui, entre os 180 e 95, ela está expondo o cotovelo dela a lesões, então o ideal é não explorar essa amplitude. Em compensação, alguns indivíduos têm algumas restrições articulares e não conseguem realizar o exercício na amplitude total. Então, no caso, essa pessoa aqui que só consegue realizar 158 graus, ela deveria manter o exercício somente em 158 graus. E se possível, se for um problema tratável, ela procurar expandir até chegar na normalidade, até 180 graus. Tá. Mas então, quando nós falamos de repetição, as pessoas têm que lembrar que cada repetição é composta por 3 fases: a concêntrica, a excêntrica e a isométrica. Então, na concêntrica é quando nós vencemos a resistência do peso, Então aqui na rosca direta o peso está aqui embaixo, nós contraímos o bíceps para trazer o peso mais próximo do ombro. Na fase excêntrica, nós deixamos que o peso vença, Nós vamos abaixando ele lentamente, Até ele voltar à posição normal do cotovelo em 180 graus. E aqui no caso, a gente está vendo uma isometria, Onde está tendo uma manutenção da posição da articulação, porém a musculatura está contraída. Só que normalmente as pessoas pensam que isometria é somente esse tipo de execução, onde você mantém, por exemplo, o cotovelo a 90 graus. Mas isso não é bem verdade. Então olha só, a gente tem que imaginar que cada repetição que você realiza vai ter uma fase concêntrica, uma isométrica e uma excêntrica. Então eu peguei o terra aqui porque ele vai nos demonstrar de uma maneira bem clara isso. Então olha só, você começa o movimento, Então a fase concêntrica, você está vencendo a resistência. Quando chega no topo do movimento, embora você possa argumentar que a sobrecarga está ali sobre o joelho que está estendido e a coluna está estendida, nessa posição você está mantendo uma força, Você está com as musculaturas contraídas para conseguir manter essa posição. Então ocorre uma isometria nessa fase. E aí nós temos a fase excêntrica. Só que ouso dizer que antes de você iniciar o movimento, existe uma fase isométrica. E quando você finaliza o movimento, também tem uma fase isométrica. Por quê? Porque antes do peso se mexer, a sua musculatura tem que contrair. A sua musculatura contrai e aí o peso mexe. Então, por alguns segundos, ocorre uma repetição isométrica, tanto aqui quanto aqui no final do movimento. E aí você me fala, pô, Ricardo, tá bom, mas e aí, é tudo igual? Como é que realiza tudo isso? Então, é o seguinte, imagina que você vai demorar 5 segundos para fazer uma fase concêntrica, vai segurar o peso por 5 segundos e vai descer o peso em 5 segundos. Será que é a mesma coisa que você realizar esse mesmo exercício com 1 segundo na concêntrica, 1 segundo na isométrica, 1 segundo na excêntrica? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque o tempo total que você vai deixar essa musculatura sob tensão é totalmente diferente, desde que você realize o mesmo número de repetições, Tá. E aí, mas qual que é o certo, qual é o errado? Olha, não existe nem certo nem errado, mas eu vou comentar o que eu acho que é o ideal. Dependendo do movimento, você vai querer fazer uma concêntrica em uma velocidade razoavelmente rápida, normalmente subindo em 1 segundo. Por quê? Porque isso garante que você está tentando ativar o máximo de unidades motoras daquela musculatura, ativando as fibras rápidas. Na isometria, dependendo do exercício, vai ser entre 0 e 1 segundo de contração isométrica nessa posição. Porque em alguns exercícios você vai querer contrair ao máximo essa musculatura voluntariamente, em outros exercícios não, você vai querer realizar esse exercício de uma maneira mais dinâmica. E a fase excêntrica, eu sugiro realizá-la em 2 segundos. Por quê? Porque primeiro que você vai conseguir abaixar esse peso de uma maneira mais segura, sem expor as suas articulações a lesões. Mas olha só que interessante. Esse trabalho aqui, ele revisou diversos trabalhos para procurar identificar qual seria a melhor velocidade de execução para a indução de hipertrofia.
E eles viram que se você demora entre meio segundo e 8 segundos por repetição, aparentemente o resultado para a hipertrofia é muito similar, é igual. Eles concluem que aparentemente mais de 10 segundos por repetição, então aquele movimento que eu mostrei, 5 segundos para subir, 5 segundos na isométrica, 5 segundos para descer, já não seria o ideal, porque cada repetição fica muito longa e com isso você não consegue utilizar uma carga alta o suficiente para ser um desafio para a sua musculatura. Então, esse tipo de divisão que eu coloquei aqui de tempo, ele permite o quê? Trabalhar com cargas altas, eles permitem uma contração voluntária da musculatura. Então, por exemplo, você está querendo enfatizar o trabalho dos glúteos, então você poderia realizar essa subida aqui, contrair voluntariamente a musculatura do glúteo e realizar uma fase excêntrica de uma maneira segura, retornando à posição inicial. Agora eu falei de isometria, né? É importante a gente lembrar que, embora não ocorra movimento da articulação, trabalhos isométricos podem sim gerar hipertrofia, obviamente em menor grau do que trabalhos dinâmicos. Por isso que o trabalho de isometria ele vem para complementar e não para substituir o trabalho dinâmico quando a gente fala de hipertrofia. Vale lembrar que quando você faz isometrias, em qualquer uma das posições, a força que você faz ali, ela tende a ter uma transferência para o exercício dinâmico somente 15 graus para mais, 15 graus para menos. Ou seja, vamos pegar a rosca direta como exemplo. Se você quisesse substituir totalmente o trabalho dinâmico por isométrico, você ia ter que estar usando ali pelo menos umas 3, 4 posições diferentes de isometria para conseguir ter uma transferência de força total para os exercícios dinâmicos. E é importante falar que os exercícios isométricos podem ajudar a aumentar a consciência corporal da musculatura treinada. Então, eventualmente, se você não consegue estar sentindo a ativação de alguma musculatura, realizar exercícios isométricos de uma posição que favoreça a contração daquela musculatura é uma boa. Que nem, por exemplo, no terra que eu falei na contração voluntária do glúteo. Né? Vale lembrar também que as isometrias e as excêntricas elas podem ser utilizadas como uma técnica de intensidade, ou seja, para aumentar ainda mais o estímulo nas musculaturas. Então você realiza o seu exercício normal, né? Até você não conseguir mais realizar a fase concêntrica, né? O que a gente chama de falha concêntrica. E após isso você consegue ainda manter a musculatura em isometria por tempo. Então, por exemplo, realizou 10 repetições dinâmicas. Após a última, que você não consegue mais realizar nenhuma repetição completa, você segura a posição isométrica para ter uma maior ativação dessa musculatura. Ou ainda, com a ajuda de um companheiro, você consegue realizar repetições excêntricas, ou seja, alguém vai lhe ajudar a realizar a fase concêntrica, né? Vai te ajudar a subir o peso e você segura o peso na descida. Isso para mais 1, 2, 3 repetições. Por que disso? Porque na fase excêntrica, ou seja, essa fase que nós vamos deixando o peso nos vencer, nós somos mais fortes. A gente consegue levantar cerca de, ou pelo menos manipular, né, lidar com 20% a mais de carga para a fase excêntrica que na fase concêntrica. Por isso que é possível estar utilizando a fase excêntrica para prolongar a série de hipertrofia. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Conclusão: é importante não negligenciar as fases das repetições, porque elas são importantes para o desenvolvimento de força e hipertrofia. Então fica ligado na velocidade de execução e também nas fases. Lembrando que você pode usar, por exemplo, fases isométricas ou excêntricas para aumentar o estímulo da musculatura-alvo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtiu, não curtiu? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário, dá seu like se você gostou, dá dislike se você não gostou e lembre-se de se inscrever no canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, abraços e bons treinos!